Olá! Nessa aula nós queremos trabalhar com as integrais duplas, né? Começaremos introduzindo o teorema de Fubini, faremos alguns exemplos, depois trabalharemos com a mudança de variável e, mais no final da aula, vamos trabalhar com cálculo de volume e integrais duplas impróprias. Ou seja, nós vamos andar no mesmo percurso que a gente faz lá no cálculo 1, né? A lógica vai ser a mesma. Nós vamos estabelecer a definição da integral dupla por somatórios que envolvem limites, né, para definir a nossa integral dupla, ok? E vamos usar o teorema de Fubini para, de fato, calcular essas integrais duplas, né? Pela nossa imagem aqui, você percebe também que nós vamos poder falar em volume quando toda a minha função estiver acima do plano XY, né? Perceba que você tem um sólido aqui, né, desenhado, você tem um sólido, e isso você permite calcular volume. E vamos tentar investigar também alguns casos especiais, né, onde nós tenhamos essa região R, que vai ser bem importante para nós, né, a região de integração que está aqui no plano, onde essas regiões elas não vão ser compactas, porque isso vai ser muito importante para nós. Tá? Ou então, quando a gente quer calcular uma integral dupla no plano todo, no plano XY todo, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Tá bom? Isso mais para o final da aula. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso caminho, esse é o nosso objeto de trabalho da aula de hoje. Vamos definir as integrais duplas de uma forma muito parecida com o que nós definimos as integrais simples lá no cálculo 1. Então, para começar, nós vamos considerar uma região R do plano, uma região limitada, tá? Na verdade, nós vamos considerar essa região como uma região compacta, para a gente vai ser mais interessante pensar numa região R compacta, tá bom? Mas a priori, vamos ficar com a seguinte ideia: a região R limitada do plano, ou seja, ela está contida dentro de uma bola aberta, tá? Desse plano. Então, qual a nossa ideia? Nós queremos definir a integral dessa z igual a f de xy sobre essa região R, tá? Então, o que acontece? Essa superfície que está desenhada aqui, ela é a imagem, desculpa, ela é o gráfico dessa função f de xy sobre essa região R. Então, quando você aplica f de xy em cada ponto dessa região R, você gera os dessa superfície, tá bom? Então, você tem uma ligação direta entre a região R e a superfície. Obviamente, a imagem está aqui no eixo Z, tá? Então, nós vamos definir através disso. Mas antes da gente olhar para a função como um todo, vamos olhar para essa região R, que ela vai ser bem importante para mim. Ó, nós vamos pegar a região R e nós vamos dividir ela por retas paralelas aos eixos X e Y, como eu tenho na figura abaixo. Então, perceba o seguinte: nós temos a primeira figura, onde você tem a região R dividida por retas paralelas. Então, o que acontece? Você forma retângulos, você forma pequenos retângulos que dividem essa sua região R. Então, qual é a ideia? Nós vamos refinar essas divisões. Então, perceba que nessa segunda figura, na figura B, você já tem a região R dividida por mais retas paralelas, tanto ao eixo X quanto ao eixo Y, tá? E aí, nós vamos pegar um ponto de R em cada uma desses pequenos retângulos que englobam a região R. Então, nós vamos considerar somente os retângulos que contêm algum ponto da região R, tá? E nós vamos eleger um ponto em cada um deles. Então, essa é a nossa sequência. Para a gente fazer isso de uma forma enumerável, né, nós vamos enumerar todos esses retângulos que a gente construiu, tanto na figura A quanto na figura B, tá? Porque a ideia vai ser ir cada vez refinando mais. A próxima divisão, ela é mais refinada ainda. Então, nós vamos chegar aí numa divisão aonde a gente pode dizer que nós temos N retângulos dividindo a minha região N, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque agora eu tenho uma forma de contar, né? Eu tenho uma forma de contar e saber onde eles estão. Em cada um desses retângulos, eu vou considerar um ponto xk, yk, né? No késimo retângulo. Então pensa assim, você tem N retângulos, então você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até o nésimo retângulo. Você vai, em cada um desses retângulos, você vai pegar um ponto xk, yk.
Qual ponto? Não interessa. Um ponto que esteja dentro desse retângulo. Por quê? Ele vai ser o representante desse retângulo, tá? E aí a área desse retângulo vai ser ΔAK, tá bom? Pensa o seguinte, cada xkyk desse, ele está na região R, então eu posso calcular a f desse ponto. E eu posso considerar que essa f de xkyk é a altura de um prisma de base retangular que tem área igual a delta AK, tá bom? Então, ó, a ideia é o seguinte, você tem f de xkyk, que é aquele ponto que a gente pegou como representante do nosso késimo retângulo, né? Multiplicado pela área desse késimo retângulo. O que isso dá? Isso dá o volume de um prisma que tem base no retângulo K e altura f de xkyk. Então, qual é a ideia? Você vai cobrir todo o seu espaço entre a região R e a superfície por paralelepípedos, tá? E aí você vai ter o seguinte, você vai ter a altura desse paralelepípedo e a base dele. Então, você tem ali preenchendo todo o seu espaço, né? Está até representado aqui por essas retas paralelas ao eixo Z nessa figura, né? Você tem todos os seus paralelepípedos que estão preenchendo esse espaço no R3. Então é como se você tivesse uma grande um grande sólido no espaço, tá? De forma que vai acontecer o seguinte, obviamente, se você pegar do jeito que está aqui, né, você vai ter regiões onde você vai sobrar volume, né? Vai ter, por exemplo, se o seu XK for um pouco acima, né? Então vai ter um pedacinho, né, do seu retângulo que vai estar, é, que não vai considerar o volume que você tem com o topo do seu sólido sendo a f de xy. Então você vai ter uma sobra de volume. Como que você vai acertar isso? Você vai fazer esse n tender a mais infinito, tá? Por quê? Quando você faz o n tender a mais infinito, você está dizendo o seguinte, eu estou aumentando a quantidade de retângulos que divide a minha região R. Se eu estou aumentando a quantidade de retângulos que divide a minha região R, então eu estou diminuindo a área desses retângulos, né? Ou seja, estou aumentando a quantidade de retas paralelas ao eixo X e ao eixo Y que está construindo esses retângulos, tá? Quando o meu n for para infinito, essa região, né, esse retângulo, ele vai virar apenas um ponto. Então, à medida que o n vai para infinito, esse retângulo que está lá na minha região R, ele vai tender ao ponto xkyk. Então, com isso, essas sobras do volume vão diminuir. Você vai refinando. Cada vez que você aumenta o n, você refina essa, esses volumes. É o mesmo princípio da exaustão que a gente usou lá no cálculo 1 para definir a integral de Riemann, tá? Então, com isso, nós conseguimos definir, então, né, fazendo o n tender ao infinito, a gente vai ter o volume desse sólido que a gente vai chamar agora de um sólido cilíndrico, porque quando você faz o n tender a infinito, esses paralelepípedos, eles não são mais paralelepípedos, eles são todos retas, né, que vão fazendo o desenho da borda, ok? Eles vão fazendo o desenho dessa borda aqui, ó, tá? Então agora você não tem sobra, você tem exatamente a borda. Então o que acontece? Você tem uma parede desenhada aqui, né, que respeita o desenho da superfície e da região R, tá? Então por isso que a gente fala que ele é um sólido cilíndrico, né? Insistindo aqui no cilíndrico em aspas, tá? Com base em R, na nossa região R, e o topo na f de xy, tá? Então, por isso que o topo no gráfico da f de xy. Agora, matematicamente, né, analiticamente, a gente consegue definir a integral dupla de f sobre uma região R pelo limite desse somatório desses volumes, desses paralelepípedos, fazendo o n tender a mais infinito. E essa é a nossa definição da integral dupla de f de xy dx dy sobre R. No cálculo 1, você não usa
a definição de integral de Riemann para calcular as integrais definidas, né? Você usa o teorema fundamental do cálculo junto com as técnicas de primitivação. É muito mais prático, né? Apesar de ter algumas técnicas rebuscadas, algumas técnicas mais complexas, é muito mais prático. Aqui também, para trabalhar com a integral dupla, nós não usamos a definição, nós usamos o teorema de Fubini, tá? Eu quero insistir num ponto com vocês o seguinte: o teorema de Fubini ele não vale só para integração dupla, ele vale para uma quantidade n natural qualquer de integrais, tá? Então você pode definir a integral, você pode definir o teorema de Fubini para uma integral de uma função com n variáveis, tá bom? Bom, o que que diz ele no caso para n igual a 2, ou seja, no caso para onde nós temos duas variáveis? Seja f de xy integrável no retângulo R tal que xy pertence ao R2, ou seja, são pontos do plano, tal que x está entre A e B, incluindo A e B, e y está entre C e D, incluindo C e D, tá? Perceba que isso é muito importante para nós, porque esse retângulo R ele é um conjunto compacto. Para nós isso é muito importante porque uma função integrável num conjunto compacto, ela me dá propriedades muito importantes, é um tipo de função muito, muito forte para nós. Além disso, nós vamos supor que existem as integrais, tá, dessa f de xy com relação a x no intervalo AB, para todo y no intervalo CD, e também existe a integral, né, da f de xy com relação a y no intervalo CD para todo x no intervalo AB. Então essas duas integrais existem. Perceba o seguinte, aqui você está falando, nesses dois casos, você está falando de integração simples, você está falando de integração lá do cálculo 1. Minha função tem duas variáveis, mas no sentido da integral, você está preocupado apenas com o x, tá? E no segundo caso, apenas com a variável y. No primeiro caso, a sua variável y ela está variando no intervalo fechado CD, e no segundo caso, a sua variável x está variando no intervalo fechado AB, tá? Com isso tudo, né, função f de xy contínua nesse retângulo, essas integrais existindo, né, então eu posso te falar que a integral dupla, né, dentro desse retângulo dessa função f de xy, é simplesmente você resolver uma. Então você integra primeiro para x em AB, que você já me garantiu que existe, e depois você integra para y. Ou então você integra primeiro para y em CD, que você já me garantiu que existe, e depois você integra para x, tá? Isso é o que a gente chama de integração sucessiva, ok? Então você tem a definição da integral dupla e aqui você tem o teorema de Fubini te dando a integração sucessiva. Então agora vamos andar aqui sobre alguns exemplos e enxergar como que o teorema de Fubini funciona. Então, o nosso primeiro exemplo, você tem uma função bem simplesinha, um polinômio de grau 1 nas variáveis x e y, você tem x mais y, sobre o retângulo R. Sendo esse retângulo R, o retângulo onde x está limitado entre 1 e 2 e y está limitado entre 0 e 1, ok? Tá? Quando as minhas duas variáveis estão entre constantes, eu posso integrar na ordem que eu quiser. Primeiro para x ou primeiro para y, tanto faz, tá? Sempre, obviamente, sempre escolhendo de uma forma que a minha integral fique mais fácil. Então perceba, qual é o sentido? Você vai reduzir a integral dupla numa integral simples, tá? Então você vai escolher a sua ordem de integração. Então aqui eu escolhi a minha ordem de integração. Vou integrar primeiro para x, então o x tem que variar primeiro de 1 a 2. Então perceba que a integral de dentro é a primeira que eu vou fazer, tá? Então, aqui agora você usa técnicas de integração, lá do cálculo 1, tá? Então, integrou para x, considera o y como constante, x ao quadrado sobre 2 mais x vezes y, o x variando de 1 até 2, tá? Agora você substitui o valor de 2 no lugar do x, menos a substituição de 1 no lugar do x. Então eu não tenho nem o 2 nem o 1 porque eu já apliquei. Então eu tenho erro de digitação, vamos apagar ele aí, tá? A gente faz isso aqui na hora, não tem problema não. Esses erros de digitação sempre aparecem.
essa função aqui, ela nasce dessa integral aqui, ó. Tá? Então, essa função é essa integral. Então, agora, essa integral de fora para y é a integral que eu vou fazer aqui tudo, tá? Então, agora você integra para y, ok? Então, aí você vai ficar exatamente com 2 quando você substituir por 1, né? Você vai ficar com 3 sobre 2 mais meio, você vai ficar com 4 sobre 2, que é 2. Tá bom? Então, o que nós temos? Integração dupla a gente faz usando o teorema de Fubini por integrações sucessivas, né? Onde cada integral é uma integral igual às que eu fazia no cálculo 1, então todas aquelas técnicas de integração estão valendo aqui para as integrações, cada uma das integrações sucessivas, tá? Nós temos agora uma região R que é delimitada por y igual a x² e y igual a 2x, tá? A função é a mesma, né? Estamos integrando x mais y agora sobre essa região R que está limitada entre essas duas curvas aqui, né? Essas duas curvas no plano, tá bom? Obviamente, se você souber identificar essas duas curvas, fica mais fácil para você trabalhar. Mas, em todo caso, você vai conseguir fazer isso sem. Então, essa aqui é uma parábola, a primeira é uma parábola, né? Y igual a x² é uma parábola, e y igual a 2x é uma reta, tá? O mais importante é que elas se encontram em 2 pontos. Quais pontos são esses? X igual a 0 e x igual a 2. Por que isso vai ser importante para mim? Porque se eu já tiver essa leitura de saída, eu já vou conseguir trabalhar melhor com o meu problema. Mas pode ficar tranquilo que no decorrer do caminho o próprio problema vai te dar essas informações. Como que eu descubro quais são esses pontos, né? X igual a 0 e x igual a 2. Basta você igualar as duas curvas, tá? Toda vez que você precisar de calcular interseções entre duas curvas ou duas superfícies, é só igualar as equações. Então, ó, nesse caso, a gente vai precisar estudar a região R para saber os intervalos de integração de cada uma das variáveis. Por que isso? Porque agora eu não estou mais sobre um retângulo. A minha região R não é um retângulo. Então, eu não estou mais com as duas variáveis entre constantes. Então, nesses casos, uma variável vai estar entre constantes e a variável seguinte vai depender da primeira. Então, por exemplo, se eu colocar que o x está entre constantes, a variável y vai depender de x. Se eu colocar que o y está entre constantes, então a variável x vai depender de y, tá? Bom, como que nós vamos andar com isso? Nós precisamos escrever essa região R, tá? Então perceba que eu já sei, eu fui lá e para isso é importante você saber desenhar esses gráficos, né? Hoje em dia não é problema, você pode jogar aí no GeoGebra, você joga a equação, ele te dá o gráfico, né? Esse gráfico inclusive foi feito lá. Eu joguei a equação y igual a x², dessa forma ele me deu essa parábola, e depois joguei y igual a 2x, ele me deu essa reta, tá? Então eu sei que a região que eu quero é a região entre as duas curvas, tá? Então, ó, aqui como eu tinha dito para vocês antes, né, o nosso primeiro ponto é no ponto x igual a 2, e o nosso outro ponto de interseção é no ponto x igual a 0, tá? A imagem do x igual a 2 é 4 e a imagem do x igual a 0 é 0. Eu tenho x variando entre 0 e 2 e o y variando entre 0 e 4. Por que eu não posso pegar, então, e escrever que x está entre 0 e 2 e y está entre 0 e 4? Por que eu não posso... Deixa eu ver se eu consigo fazer esse menor ou igual com o mouse aqui. Por que eu não posso escrever isso? Porque senão eu estou considerando o retângulo. Se eu escrever isso, eu estou considerando esse retângulo. Eu estou considerando toda essa região, né? E não somente a região que eu quero, tá? Eu estou considerando toda a região desse retângulo. E eu não quero isso, tá bom? Então, olha só o que é que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que escolher uma variável para ficar entre constantes. Então, primeiramente, eu escolhi o x entre 0 e 2, tá? Então, o que acontece agora? Bom, agora eu preciso analisar o que acontece com a variável y, tá? Então, para analisar isso, eu vou olhar o sentido da variável y. O y cresce de baixo para cima, né? Então, é exatamente o que essa seta está te mostrando. Então, quando você entra na sua região R, né?
quando você vem no sentido da variável y, você entra pela y igual a x². E você sai pela y igual a 2x. Então você pode dizer que o y está entre x² e 2x, tá? Mas vamos olhar de uma outra forma. Vamos olhar agora com o y entre constantes. Então você sabe que o y está entre 0 e 4, como a gente já tinha dito, né? 0 e 4, ok? E agora nós vamos analisar com a mesma lógica anterior, só que agora estamos analisando a variável x. Novamente, o x tem que estar dependendo de y, porque nós não podemos pegar o retângulo todo. Então eu não posso vir aqui agora e colocar que o x está entre 0 e 2, ok? Bom, então para analisar isso, nós vamos andar no sentido da variável x. Então perceba que o x vai da esquerda para a direita, né? E aí você entra pela reta y igual a 2 e sai pela curva y igual a x². Então você entra pela reta e sai pela parábola. Então você sabe que o y está entre 2x e x², né? Só que você precisa reescrever, ok? Porque você não pode colocar que o x está entre 2x e x². Você não pode colocar. Então o y está entre 2x e x². Na verdade, você precisa reescrever isso, tá? Então, se você entra pela reta y igual a 2x, então na verdade você entra na reta x igual a y sobre 2. Então você precisa reescrever, né? E você sai pela curva x igual a raiz de y. Então, por causa disso que a gente escreve que o x está entre y sobre 2 e raiz de y. Qual eu vou usar para integrar? Tanto faz, tá? Só que você tem que ficar atento ao seguinte. A primeira forma de escrever a sua região R, você tem uma ordem de integração para ela. Você tem que integrar primeiro para a variável y, porque a variável y está dependendo da variável x. Na segunda forma de escrever, você vai ter que integrar primeiro para a variável x. Por quê? Porque a variável x está dependendo da variável y, ok? Lembrando que quando você calcula uma integral dupla sobre uma região R, você não pode sobrar com nenhuma variável. Tem que sobrar o seu resultado tem que ser uma constante, tá? Você não pode sobrar com nenhuma das duas variáveis de integração. Então, por isso que você tem que integrar primeiro para as variáveis que sejam variáveis dependentes no sentido da escrita da sua região R, tá? Pode escolher qualquer uma das duas regiões, a que for mais fácil de integração, o resultado tem que ser o mesmo, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso exemplo. Então, qual nós vamos escolher? Nós vamos escolher integrar primeiro para a variável y. Então, nesse caso, nós vamos escrever a nossa integral, né, de x mais y na região R. Usando essa forma de escrever a região R, então eu vou obter essa integral aqui, tá? Integral de 0 a 2, né? Integral de x² até 2x, x mais y dy dx. Então, primeiramente, nós vamos integrar para y e substituir no lugar do y x². Desculpa, substituir no lugar do y 2x menos a substituição do x², depois da integração, e depois eu integro para a variável x, ok? Bom, isso vai me dar, no final, 52 sobre 15. Por que eu não vou fazer passo a passo? Bom, porque agora integrar é similar ao cálculo 1. Integra para y, xy mais y² sobre 2. Substitui 2x no lugar do y, menos a substituição do x². Faz as suas contas, obtém uma função apenas de x. Agora integra essa função apenas de x sobre o intervalo 0,2. Tá? Então eu não vou me apegar, a partir de agora eu não vou ficar fazendo esses cálculos, né? Lembrando que esses cálculos estão todos feitos lá no nosso artigo do site, que está linkado aí abaixo, tá? Eu estou mais interessado nesse momento em trabalhar com essas regiões R, né, que eu acho que vão ser aqui os problemas que vocês vão enfrentar, né, propriamente dito, para as integrais, para fazer as integrais duplas. Eu acho que até você chegar depois que você chega na integração, é muito simples, tá? Um exemplozinho interessante, né? Nós vamos trabalhar aí com a integral dupla sobre a região R, que é um retângulo que tem os vértices em 0π sobre 2, 0π sobre 2, 1π sobre 2, 1π, 0π,
né? Estou integrando y seno de xy dx dy. Por que que essa é uma integral interessante? Né? Vamos lá, a gente chega na nossa região R primeiro, tá aí, usei o GeoGebra também para desenhar ela, então eu tenho um retângulo. Né? Então, a coisa que eu penso é o seguinte, bom, se eu tenho um retângulo, eu sei então que o x está variando de 0 a 1 e o y está variando de de π sobre 2 até π. Ok? Ótimo. Vou escrever aqui o meu x entre 0 e 1, o meu y entre π sobre 2 e π, e vou integrar na ordem que eu quiser. Exatamente, é isso mesmo. Né? Nossa região R, então, é exatamente a que eu tinha encontrado, x entre 0 e 1, y entre π sobre 2 e π, e vou integrar na ordem que eu quiser. Né? Bom, sim, mas tem sempre uma saída, você sempre tem caminhos mais fáceis e caminhos mais difíceis. Você precisa sempre olhar para a sua função para escolher qual a ordem de integração. Então, a escolha da ordem de integração, ela nunca é somente feita de acordo com a sua região R. Ela também é feita de acordo com a sua função. Qual é a sua função mais simples de ser integrada? Pensa o seguinte, vamos olhar para y seno de xy. Se você quiser integrar essa função para a variável y primeiro, você vai ter que usar a integração por partes. Né? Porque para você o x é uma constante, né? Então você tem um produto de uma função de y vezes outra função de y em um seno. Né? A integral de uma variável que multiplica o seno de uma constante vezes essa variável, ela é uma integração clássica, é integral usando a técnica da integração por partes. Em contrapartida, se você for integrar para x, se você integrar primeiro para x, y é constante, e aí você tem o seguinte, essa constante pode sair da sua integral, e você vai integrar o seno de uma constante vezes x. Opa, isso aí eu sei, isso é tabelado. Né? Isso aí eu sei fazer. Muito mais fácil. Então, por isso nós vamos integrar primeiro para x. Aqui a escolha não é pela natureza da região R, mas pela natureza da função. Então aqui, ó, nesse caso, nós escolhemos a integral primeiro para x pela facilidade da integração, tá? E aí integramos para y e ficamos com 1 mais π sobre 2. Novamente, aqui você tem uma integralzinha simples, integral do cálculo 1, que eu não vou entrar nos detalhes, né? Eu só vou te adiantar aqui, o resultado é 1 mais π sobre 2. Bom, então agora nós temos um exemplo bem interessante aqui, tá? Você tem uma integral que a ordem de integração dela já foi dada, ok? O que acontece? Você obrigatoriamente aqui teria que integrar primeiro para y, né? Porque a forma com que a sua integral foi dada, ela já colocou aqui a sua região R, né? O y varia de 4x até 4 e o x varia de 0 a 1, né? E você tem que integrar e elevado a menos y² dy primeiro, porque é a ordem de integração. Só que você tem um problema sério aqui. Qual o problema? A gente não pode calcular essa integral nessa ordem de integração porque essa função e elevado a menos y² não admite primitiva. Então, eu obrigatoriamente preciso mudar a ordem de integração para calcular essa integral. Só que eu não posso apenas vir aqui e trocar, passar o para cá, o 4 para cá, né? Jogo o 1 para o lugar do 4, onde ele estava, e o 0 para o lugar do 4x. Eu não posso fazer isso, tá? Então eu preciso reescrever a minha região R, de forma que agora eu coloque o a variável x dependendo da variável y. Porque aqui a nossa região R, a variável y depende da variável x, tá? Então eu preciso trocar, eu preciso escrever agora a minha variável x dependendo da variável y e ver qual é o intervalo, né, o intervalo que a minha variável y está, ou seja, colocar a minha variável y também entre constantes, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é enxergar essa região R, tá? Perceba, então, que a sua região R, ela está da forma que eu contei antes, ó, x entre 0 e 1 e y entre 4x e 4. Então, ó, y igual a 4 é essa reta paralela ao eixo y que passa em y igual a 4, tá? Y igual a 4x é essa reta inclinação que passa pelo ponto 1 e 4 e 0, 0, tá?
E como o x está variando entre 0 e 1, então obrigatoriamente eu preciso que x igual a 0, que é o meu eixo y, seja um outro limitante, né? Então eu tenho esse triângulozinho R aqui, tá? Bom, o que eu quero? Eu quero inverter a ordem de integração. Então antes eu olhava para o x entre constantes e a variação do y. O y entra, né, de baixo para cima, ele entra pela reta y igual y igual a 4x e sai pela reta y igual a 4. Então agora eu quero investigar o que acontece com a variável x. Então eu vou escrever o y entre 0 e 4 e o x vai entrar em x igual a 0 e vai sair na reta y igual a 4x, ou seja, x igual a y sobre 4, tá? Então é isso que a gente vai ter que fazer agora, né? Então, ó, o y entre 0 e 4, né? Aí você vai fazer a mesma coisa que eu tinha falado antes, o sentido do x agora para limitar. Então o x entra na reta x igual a 0, né? E sai na reta x igual a y sobre 4. Então essa daí é a sua região R, tá? Bom, agora então é simplesmente inverter a ordem de integração e integrar a sua integral dupla, né? Então perceba o seguinte, ó, antes você tinha a integral dada na ordem que você não podia integrar. Agora você inverteu a sua ordem de integração. Perceba que os seus limitantes aqui, né, eles mudaram, tá? Não é simplesmente trocar eles de lugar, eles mudaram, tá? Então a variável x agora vai de 0 a y sobre 4 e a variável y de 0 a 4, tá? Então agora simplesmente você integra como uma integral dupla qualquer. Aí você se pergunta, por que que agora vai dar certo? Porque agora, e elevado a menos y quadrado é uma constante no sentido da integração de x. Então você vai obter, essa integral em x vai ser e elevado a menos y quadrado vezes x, né? Com o x variando de 0 a 1/4, tá? Então você vai obter 1/4, x variando de 0 a 1/4 de y. Então você vai ter 1/4 de y que multiplica e elevado a menos y quadrado. E agora, essa integral em y, você consegue fazer usando uma substituição simples, né? Basta você fazer o seu u igual a y quadrado, né? Que aí você tem, a menos de constante, o seu du como sendo y dy, e aí você consegue resolver como uma integral comum, né, lá do cálculo 1. Essa aqui é uma integralzinha do cálculo 1, tá? Então não vou me preocupar em entrar em detalhes sobre ela. Substituição simples você resolve e você encontra que essa integral dupla sobre essa região R é 1 sobre 8 que multiplica 1 menos e elevado a menos 16.